A Nova Jerusalém. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para seu noivo. Essa é a fantasia judaica que os cristãos herdaram e tornaram mais fantástica, a cidade santa e o reino eterno. A previsão de uma nova Jerusalém e um reino eterno parece que foi feita no início do cativeiro babilônico, quando os judeus ainda não conheciam a crença na ressurreição dos mortos. Assim está no profeta Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhos e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como boi, e pó será a comida de serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, versículos 17 a 25. Naqueles dias, quando frustrada a promessa de um reino eterno com a queda da Assíria, os judeus estavam submetidos ao novo império Babilônia. Então apareceu a profecia de Isaías acima citada. Babilônia cairia e o reino do mundo seria entregue ao povo escolhido de Yahvé. Seria chamado de novos céus e nova terra, pois nunca mais o povo de Yahvé seria oprimido, e as pessoas teriam uma longa vida. Quem morresse com 100 anos estaria morrendo jovem. Até o lobo e o leão deixariam de ser carnívoros, e nenhum mal se faria no chamado Santo Monte. Mas observem, nada de imortalidade, nada de ressurreição, nem vida eterna. Isso porque até aqueles dias as crenças dos judeus ainda eram outras. Eles nada sabiam sobre a ressurreição dos mortos. No cativeiro babilônico, os judeus conheceram novas crenças, entre elas a ressurreição, que deu muita força para eles. Nada melhor do que um dia depois da morte voltar a viver. Além disso, aprenderam que quando chegasse o dia da ressurreição, não haveria mais sofrimento. Isso é maravilhoso, é fantástico. Caiu Babilônia, só faltava a Nova Jerusalém e o domínio judaico do mundo. Os medos e persas permitiram os judeus exilados retornarem para sua terra. Tudo parecia estar dando certinho conforme dizia a profecia. Só faltava agora eles assumirem o poder. Naquele tempo ainda não existia islamismo para aterrorizar os judeus. Mas apareceu Alexandre o Grande,
Alexandre dominou os medos e persas e tomou conta de todo o mundo conhecido pelos judeus. Daí para frente a sorte deles começou a piorar novamente. Nada de estabilidade em Jerusalém. Com a morte de Alexandre, a divisão do Império Grego entre os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, a situação agravou-se ainda mais. Como os seleucos dominaram a área onde estavam os judeus, um dia veio o rei Antíoco IV e fez o pior. Destituiu o ungido sumo sacerdote judeu chamado Onias e colocou os sacerdotes que estavam do seu lado para sacrificar animais que os judeus consideravam imundos, como o porco, por exemplo, no altar sagrado de Yahvé. Esse período foi, segundo eles, um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo, Judas Macabeu preparou seu exército e conseguiu retomar o poder em Judá. Então surgiu a profecia que, detalhando todos aqueles acontecimentos, capítulos 8 e 10 a 12, dizia que após aquela grande tribulação, os domínios do mundo seriam entregues aos santos do Altíssimo. Daniel 7, versículo 27, ou seja, o povo judeu. A previsão era, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Daniel 12, versículos 11 e 12. Antíoco tinha tirado de Onias o sacrifício contínuo dos judeus e o havia substituído por outro sacerdote que seguia suas ordens, e cerca de 3 anos e meio depois, Judá havia restabelecido o santuário, voltando o sacrifício a ser oferecido novamente todas as tardes e manhãs. Novamente só faltava os judeus dominarem o mundo. Como das outras vezes, os judeus não foram muito adiante. Vieram os romanos e dominaram tudo. Mais uma vez, só restou aos judeus surgir aquele rei salvador que deveria ter surgido nos dias da Assíria. É por isso que vários judeus tentaram tomar o poder e foram executados pelos romanos, até um dia os romanos os expulsarem da terra dita da promessa divina. Devido à completa falta de referência a Jesus e ao cristianismo no primeiro século da nossa era, deduzimos que foi lá pelo final desse referido primeiro século ou no segundo que surgiu um novo movimento religioso que pregava que seu líder executado pelos romanos era o Salvador previsto pelos profetas. E há forte indício de que sejam os próprios romanos os inventores do cristianismo. Entre os diversos escritos cristãos, no Apocalipse foram repetidas várias profecias do passado, principalmente as de Daniel, com acréscimo de muitas coisas. Entre essas profecias, repetiu-se a de Isaías, que deveria ter cumprimento após a queda de Babilônia, a Nova Jerusalém. É por esse motivo que Roma foi chamada de Babilônia no Apocalipse. Todavia, a Nova Jerusalém do Apocalipse já seria nos moldes da nova crença judaica. Nela não existiria pecado, não existiria morte, e os seus habitantes já seriam, na maioria, pessoas ressuscitadas, tudo sobrenatural. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. E a lista dos excluídos vai mais longe quando se consulta Paulo. Nem adúltero, nem efeminado, nem os sodomitas. 1 Coríntios 6, versículo 9. Se você pula a cerca, você está fora. Se você for homossexual, também. Ainda que não tenha relações extraconjugais, nem seja homossexual, basta praticar sexo anal para ser barrado na porta da cidade santa e ser lançado naquele lago de fogo que arde eternamente. Horrível, não é? Assim seria a Nova Jerusalém dos cristãos. Não uma Jerusalém normal, com a vida de trabalho, envelhecimento e morte, como deveria ser se a previsão de Isaías tivesse cumprido. Isaías 65, versículos 17 a 25. Mas uma cidade sobrenatural, onde as pessoas não envelhecem nem morrem, nem sentem dor, tudo uma maravilha, como os crentes pediram a Deus. Não sei o que pensam esses padres e pastores pedófilos. Eles se enquadram no grupo dos devassos. 1 Coríntios 6, versículo 9, que também estão excluídos do reino dos céus.